Neste programa, a Farofa com Smetana, a gente entrevista brasileiros que apoiam a Ucrânia e ucranianos que têm um trabalho, que têm uma relevância especial para o público brasileiro. Nossa convidada de hoje faz parte do primeiro grupo brasileiros que apoiam a Ucrânia. E, para falar a verdade, ele dedicou a grande parte da vida e da carreira a esta causa. Viktor Sortiuk foi presidente da representação central da Ucrânia no Brasil por mais de uma década e tem uma longa trajetória na política e no ativismo. Vou conversar com ele sobre como ele vê o lugar da Ucrânia no Brasil, sobre a visita de Lula para Moscou e sobre o trabalho que ele tem e vem fazendo no próximo episódio. Obrigado. Obrigado para vir para nosso show, Viktor Sorachuk. Falei certo? Certo, sim. Sim, ok. Então, eu sempre gosto de começar assim, para as pessoas que não conhecem sua longa carreira e trabalho no Brasil, e conectando o Brasil e a Ucrânia, você pode assim, explicar qual é a sua conexão com a Ucrânia? Veja só, eu fui um militante político desde a minha juventude, né? Eu, quando fui estudante de Direito, na Faculdade de Direito, eu ingressei em 1965, quando tinha 20 anos de idade, e 2 anos depois eu fui eleito o presidente, o líder dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado do Paraná, uma conceituada universidade. E era a época que nós tínhamos a ditadura militar no Brasil. Então eu fui um dos estudantes rebeldes, e você sabe que o ano de 68 é um ano enigmático no mundo todo, né? Com as rebeliões, sejam na Itália, na França, na Anglaterra, na Alemanha, movimento hippie nos Estados Unidos, quer dizer, Exatamente. é a ofensiva do Tete, você tem daí a busca do socialismo democrático em Praga, né, com a invasão da Tchecoslováquia em 68. Então, nesse ano, eu era o líder dessa universidade. E depois fui eleito presidente do Diretório Central dos estudantes de toda a universidade, representando 12 mil estudantes. Na verdade, eu fui, no final do ano, nós estávamos sob uma ditadura militar, e, naturalmente, eu fui preso várias vezes, e uma das vezes eu fiquei prisioneiro 2 anos e 10 meses, e que me obrigou depois a partir para o exílio. Eu estive no Chile 2 anos, também veio o fascismo de Pinochet lá, eu fui prisioneiro no campo de concentração do Estado Nacional e depois fui viver na Europa, onde eu vivi 2 anos em Paris e 4 anos em Lausanne, na Suíça. Depois voltei para o Brasil. Depois que eu voltei para o Brasil e me integrei depois nas lutas democráticas do Brasil para o restabelecimento da democracia no Brasil. Então, eu venho de uma participação política de largo todo, daí terminei meu curso de Direito, fiz estudo de desenvolvimento na Universidade de Genebra, na Suíça, né? E voltei, me integrei de novo no Brasil em todas as lutas democráticas após 1980, né? Desses anos 80 no Brasil. E em 91, depois eu terminei o curso de Direito, fui advogado do Estado na questão fundiária e ambiental, né, até a ceder cargos no governo do Estado, a chegar ao posto de secretário de Estado do Meio Ambiente em ano de 94. É, mas, então, quando 2014 aconteceu, assim, quando o Maidan, a Revolução de Dignidade aconteceu, você, como tinha tanta experiência lutando pela democracia no Brasil, deveria ser identificado com a luta ucraniana neste momento, não? Não, como foi? Sim, sim, já em 2013 nós começamos a fazer várias manifestações aqui na comunidade, e eu me lembro até um dia que foi
uma data que no Brasil é muito significativa, foi 13 de dezembro de 2013, né? Nós tínhamos numa igreja, nós organizamos uma foi uma data em que foi organizada um encontro de corais. Nós temos muitos corais e todo ano eles fazem o encontro dos corais. Quando terminou o coral, eu fui à frente como presidente da representação, li o manifesto de apoio a Maidan, né? E com a vinda de todos os membros dos corais, então nós filmamos isso, gravamos e tudo e mandamos para Maidan, né? Quer dizer, então é a maneira de nós mostrarmos nossa solidariedade, né? E você sentia essa... Naquela época nós tínhamos... Eu estou falando assim, do lado pessoal, você sentia essa ligação de luta pela democracia e representação, a conexão da sua experiência e o que você estava vendo no Maidan? E nesse período nós já estávamos que nós já tínhamos uma ligação maior com a Ucrânia, tínhamos estudantes aqui do Brasil que estavam estudando na Ucrânia, né? Então nós tínhamos informações do que estava se passando, né? Inclusive aconteceu que em 2012 o Yanukovych esteve no Brasil, né? Tinha alguns setores da Ucrânia e alguns do internacional que queriam que nós já fizéssemos manifestações contra o Yanukovych aqui, né? Então nós tínhamos o dossiê, mas a nossa posição era a seguinte, que não cabia a nós da diáspora definir lá na Ucrânia quem é o presidente da Ucrânia ou quem não é. Não é nosso papel. Nosso papel é apoiar a democracia na Ucrânia, apoiar a sua independência, a soberania, a língua, o que é caro aos nossos antepassados. Mas no aspecto de definição de quem comanda o país, né, qual é o nome de uma rua na Ucrânia, isso não é problema, não é nós aqui do exterior, mesmo sendo descendentes de ucranianos, que vamos definir. Isso são os ucranianos que residem lá na Ucrânia. Então, por isso que nós dissemos o seguinte, não, quem for presidente da Ucrânia, nós recebemos aqui. Cabe a vocês mudarem lá, né? Então, e o Yanukovych até ficou surpreso. Agora, nós fomos frente a ele, eu tive frente a frente com ele, né? Conversei, expus o que nós queríamos da Ucrânia e o que ele deveria fazer. Eu lembro muito bem que um dos temas que eu discuti com ele foi a questão da língua ucraniana. E eu disse para ele, olha, aqui no Brasil atualmente, para tirar um passaporte, para você fazer sua declaração de imposto de renda, tudo pela internet. Você não precisa, né? Mesmo para uma consulta médica, você tem que, né? Você já faz via internet. Por que nós não temos curso de língua ucraniana da Ucrânia para cá? Ele anotou. E não é que deu um pequeno resultado, nesse ponto deu resultado, porque aí ele era o Tabachnik, que era o ministro da Educação, ele deu o ar Tabachnik, foi para a Universidade Dragomonova, e nós temos uma relação hoje com a Universidade Dragomonova desde aquela época, e que ela deu vários cursos, inclusive de atualização de professores aqui no Brasil, da língua ucraniana via internet. Então, essa é a nossa posição. Depois, sim, nós éramos o movimento, a posição dele foi uma posição daí ditatorial, né? Nós vimos as mortes que foram ocasionadas, né? E aí, sim, nós fizemos manifestação pró-democracia, mesmo com o embaixador que estava aqui e achava que nós não devíamos fazer manifestação, mas nós fizemos pró-democracia e pró-Maidan. Vamos falar um pouco do lado política. Com sua experiência como ativista, que lutou tanto pela democracia, etc., como você entende a posição do governo Lula em relação à Ucrânia? Veja só a posição. Eu fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores junto com o Lula, né?
mas o PT, que é o partido atual do presidente, ele mudou muito dos anos 80 para cá, de uma certa época, né? Naturalmente, eles estão presos um pouco, porque, veja só, a Ucrânia agora está sentindo o que é o governo Trump e o que é os Estados Uhum. Unidos, né? Também, né? Então, o Brasil e a América Latina também sofreu muito com as intervenções dos Estados Unidos, né? Que hoje até países como o Canadá e o México sentem, né? Isso. Então, E isso talvez está o um pouco Dinamarca também. arraigado. Uhum. É o Dinamarca. Então, esse anti-americanismo, às vezes, força. Segundo elemento, nós temos que considerar essa falta de conhecimento da história da Rússia e da história da Ucrânia, né? O Brasil, eu vejo o seguinte, um país que tem a metade de sua população de origem negra, tem origem na África. Eu vejo notícias da África pelo canal 5 da televisão francesa, porque na nossa televisão diariamente não tem notícias. Uhum. Nós somos um país também de costas para 13 países que são nossos irmãos da América Latina, que é o espanhol. Então, o pessoal da elite brasileira, ela manda seus filmes para a Disneylândia de Miami, né? Então, ou uma visão, às vezes, europeia, ainda que seria mais benéfica de um certo ponto de vista. Então, você tem essa esquizofrenia brasileira de pouco conhecimento real sobre a história dos dois países, uma propaganda russa muito forte, uma presença ainda dentro de setores a esquerda brasileira está dividida. Nós temos setores de esquerda contaminados pelo stalinismo e nós temos outros setores que são mais favoráveis a nós, a Ucrânia, né? E dentro do Partido dos Trabalhadores do PT, do governo Lula, agora está encastelado no setor de relações internacionais um pessoal mais pró-Rússia, mais Stalin. Faleceu o grande assessor do PT, que era o Marco Aurélio Garcia, que não, ele tinha uma outra visão. Ele faleceu recentemente, ficou e veio esse Amorim, que eu acho que está sendo ruim. Mas o Itamaraty, eles têm uma posição que é de condenar a agressão. O próprio Lula diz, né, a Rússia não devia ter invadido. Mas Mas quando depois ele tem uma visão. eles condenam a agressão de modo geral, mas quando tem o ataque, como Mais no específico, mas agora acham que tem que negociar território, entendeu? Então, é uma visão esquizofrênica, sabe? não, mas Equivocada. eu estou dizendo que quando tem A crimes de posição do guerra, Brasil, quando acontece a crimes de posição guerra, eles não falam nada. é, exatamente, eles estão em silêncio. O Amorim, eu acho que até nós deveríamos declarar ele persona não grata, que é o assessor do presidente, porque ele foi até Bucha, ali, né, outra, viu as coisas, depois precisa ver a outra parte, sabe? Quando as crianças de Gaza sofrem, eles falam todo momento. E as crianças ucranianas sequestradas não falam. Então, eles estão prisioneiros de uma situação econômica que é a seguinte, que eles são dependentes, e o Brasil é dependente hoje, do agronegócio, do agrobusiness. Uhum. E esse agronegócio hoje, ele é dependente internacionalmente dos fertilizantes. E quem dá o fertilizante mais barato hoje é a Rússia. E o segundo elemento daqui, especialmente da economia brasileira, ela está centrada no transporte rodoviário e que o elemento essencial é o diesel, e a Rússia está vendendo diesel barato. Se você vê os últimos anos, né, o incremento da importação do diesel. Então, nós dizemos que, na verdade, o Brasil está ajudando a financiar a guerra, né? Quer dizer, ele aí, de um lado, de um ponto de vista, condena e tal, mas no prático é oportunista, no sentido que aproveita, então,
para o seu desenvolvimento. Então, esse É, Eu, eu a acho que situação do... você falou uma frase importante que quero dar, assim, vamos pensar nisso. Você falou que o Brasil está ajudando a financiar a guerra. Por que você acha isso e como? O seguinte, porque ele está comprando o diesel da Rússia. Ele é um grande comprador do diesel dos últimos, quer dizer, e não é só o governo do Lula agora, o governo do Bolsonaro também. Uhum. Os dois. Quer dizer, então veja só, não é esse é um problema não só do governo do PT agora, é do governo anterior. E lembre-se que Bolsonaro teve em Moscou, dias antes da invasão, disse que ela não ia ocorrer e deu solidariedade ao Putin. E ele, pessoalmente, silencia sobre essa questão. É claro que nós temos elementos, tanto do partido dele, como recentemente eu tive com o general Girão, que era o vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados, que foi à Ucrânia, era do partido dele, o general, tal, tudo, que não, ele era profundamente pró-Ucrânia. Como nós temos setores do PT também fortemente conosco. O PSB, que é o partido do vice-presidente da República, é conosco. O PDT também conosco. O PSOL, né? O PSTU. Grande parte dos outros aliados que estão dentro do governo Lula, mas quem define a relação internacional é a presidência da República, né? Então, Veja que nós... com todo esse cenário, você acha que existe a esperança que no futuro podemos ter uma esquerda no Brasil que estaria em favor da, ou que apoiaria uma Ucrânia democrática e não a Rússia da Sim, sim. extrema-direita? Eu acho que, veja só, a maioria da militância do próprio partido do presidente, se a gente for falar, eles vão ser pró-Ucrânia, né? Nós temos a maioria no Senado brasileiro, e como tem uma maioria entre os deputados, né? Mas você tem grande parte do bloco que participa do governo no Brasil, como o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Democrata Trabalhista, né? Eles são pró-Ucrânia, eles não são pró-Putin, mas partido majoritário dentro da esquerda é o PT e a presidência da República que designa, né, a questão do ponto de vista das relações internacionais. Agora, veja só, até 15 de agosto do ano passado, o Lula tinha uma relação com Maduro muito próxima, até 15 de novembro do ano passado. Quando ele entrou na questão de ser o mediador na questão democrática dentro da Venezuela, acabou que o Brasil viu que Maduro lhe enganou e lhe passou a perna, né? E a mesma coisa vai acontecer com Lula na sua relação com Putin. Como assim? Porque veja só, se ele acreditar muito no Putin, ele vai levar o que ele levou do Maduro, eu digo, na mesma intensidade. Agora, eu conversei com o pessoal do Itamaraty, a gente tem relação com os diplomatas, né? Eles, no fundo, eles têm a sensibilidade, eles sabem o que está acontecendo, né? Mas é esse jogo internacional aí que está levando o Brasil a querer uma posição no Conselho de Segurança da ONU e tal, e fica fazendo essa média com Putin, né, e essa dependência energética, né, do ponto de vista da agricultura, dos fertilizantes e do diesel, né, que está condicionando, eu acho, um pouco a posição do Brasil nessa questão. E, por outro lado, o que eu acho que o governo da Ucrânia tem que trabalhar, e nós estamos trabalhando nessa direção, tanto que fizemos esforço de
de publicar o livro do Horácio Ulterno, na língua portuguesa, que é a História da Ucrânia, que é um livro que o embaixador atual da Ucrânia utiliza aqui, que fomos nós da comunidade que produzimos, e que nós queremos fazer muito mais isso. Eu irei à Ucrânia agora em agosto, né, na Assembleia Geral do Congresso Mundial dos Ucranianos, porque ainda durante 2 anos eu sou vice-presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos pela América Latina, né? E o Dr. Roberto Orestes agora é o presidente da representação central ucraniana brasileira. Esqueci de Eu perguntar, pedi. voltando um pouco para a política, o que você vai sentir pessoalmente quando você vê Lula no desfile, desculpa, vou fazer de novo. Voltando um pouco para a política, o que você vai sentir pessoalmente quando você vê Lula no desfile de 9 de maio em Moscou? Você sabe que eu estava até fazendo uma ironia aqui, né? Escrevendo, diz assim, o que o Putin não pode, o que o Lula não pode falar pro Putin, né? O Lula não pode chegar para o Putin e dizer assim, poxa, grande vitória vocês na Segunda Guerra Mundial, né? Vocês libertaram, né, o campo de concentração de Auschwitz, né? Eu disse, não dá para falar isso, porque foram as divisões 100 e 107 do 60º Exército, que era ucraniano que libertou Auschwitz, né? Eu disse, Lula também não poderia chegar e dizer, nossa, a aviação de vocês foi muito eficiente em derrubar os aviões alemães, porque foi o ucraniano Ivan Kojedub o que derrubou mais aviões alemães. Você também não poderia chegar para o Putin e dizer, poxa, tecnologia de vocês, aquele tanque T-34, né, que levou a vitória sobre os nazistas, porque é um tanque feito pelos funcionários ucranianos de Kharkiv, né? Então, assim por diante, você tem muita ironia para dizer isso. Mas ontem teve uma emissão aqui na televisão brasileira, uma entrevista com o próprio embaixador da Ucrânia, Andriy Melnik, né? Esteve na Globo News. E nesse momento eles entrevistaram um professor da USP, aqui da Universidade de São Paulo, especialista nas questões da Ucrânia e Rússia. E ele falou, disse, não, o Lula está indo lá, mas a Ucrânia também participou dessa vitória, não é só a Rússia que participou da Segunda Guerra Mundial e com feitos significativos também. Eu disse que o Lula tem que tomar cuidado, né, porque ele pode trazer muitos livros do Ivan Ilyin, né, na sua bolsa, que o Putin vai querer doar para ele, né, que é aquele fascista nazista, né, pró-restauração do Império Russo, que foi expulso por Lenin, inclusive, em 22 da União Soviética, e que Putin levou os restos mortais em 53 de volta, né, para... Não, em 2004 agora, né, ele faleceu em 1953 para a Rússia, e fez uma citação do Ivan Ilyin quando assinou os decretos da anexação de Lugansk e Donetsk, né? Então eu disse, tome cuidado para não trazer os livros dos fascistas que o Putin vai te presentear. Então, ironicamente, né? Então, ou se o Lula pudesse convidar Putin a vir na manifestação LGBTQI+, de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, né? Que dinamiza a economia da cidade de São Paulo, né? Ou falar de como é que é o sistema eleitoral brasileiro, que é comandado pelo judiciário, e que o Lula não manda matar os adversários, nem manda para o exílio, né? Então, que contasse isso com o Putin, né? Então, ou contasse como que é o que o Lula tanto gosta, que é a Lei Maria da Penha, que hoje é uma lei no Brasil de proteção das mulheres da violência doméstica, né? Quando o Putin fez a lei da bofetada, né? Quer dizer, como fosse um assunto doméstico a violência dos homens sobre as mulheres. Então, veja só, eu acho que é uma esquizofrenia aí do Brasil,
e do próprio Lula, numa direção mais democrática, aliado com uma pessoa que é um autocrata imperialista e de corte fascista.